O auge e a queda de Kuai Liang. Primeira linha temporal. Kuai Liang era um jovem Lin Kuei e muito amigo de Tomás Barbada, o Smoke. Eles passaram sua vida toda treinando no templo do clã e mantiveram uma amizade durante todo esse tempo. Kuai Liang era conhecido como Tundra, pois assim como seu irmão mais velho, o Sub-Zero, ele era um Cryomancer, tendo poderes de controlar, manipular e produzir gelo. Tundra, porém, ainda não tinha toda a habilidade do Sub-Zero original, pois Bi-Han era conhecido justamente por sua frieza, não deixando emoções ou sentimentos aflorarem em seu caminho. O que Kuai Liang tinha de diferente em relação ao seu irmão era que ele tentava manter um código de honra e também possuía bondade em seu coração. Acontece que Kuai Liang ficou arrasado ao descobrir a morte do seu irmão durante o 10º torneio de Mortal Kombat, realizado na Ilha Mística do feiticeiro Shang Tsung. Kuai Liang sabia que seu irmão era duro na queda, pois anteriormente já havia lutado e vencido seres descomunais, como elementais, o necromante Quan Chi e até mesmo o deus dos ventos Fujin, como vimos aí no jogo Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. O clã Lin Kuei não poderia deixar isso passar em branco. Além da morte do seu principal campeão, eles tinham como missão assassinar o feiticeiro Shang Tsung. Tundra então se voluntaria para terminar o trabalho que Bi-Han havia começado, pois sabiam que um segundo torneio havia começado, só que dessa vez na Exoterra. O grão-mestre Lin Kuei apoiou a ideia, pois fracassar em uma missão não pegaria bem para o clã. Além disso, Kuai Liang estava querendo vingança pela morte do seu irmão, e essa viagem mataria dois coelhos com uma cajadada só, né? Que era executar o Shang Tsung e aproveitar para descobrir mais a respeito do assassino do Sub-Zero. Seu amigo Smoke se voluntaria para juntar-se ao seu amigo Kuai Liang nessa missão, e eles partem para a Exoterra. Para honrar a morte do seu irmão, Tundra abandona o seu traje e seu nome, assumindo o traje, as cores e o codinome do seu irmão, se tornando assim o mais novo Sub-Zero. Kuai Liang, que agora era o novo Sub-Zero, entra no torneio de forma misteriosa, e Smoke o acompanha pelas sombras ali nos bastidores, sem ser visto ou notado pela grande maioria dos competidores, justamente para poder auxiliar o seu amigo sem ser descoberto. Não demora muito para Sub-Zero saber através de uma pesquisa ali no local e nos outros participantes que seu irmão foi assassinado brutalmente pelo Espectro da Vingança, o ninja conhecido como Scorpion. E isso deixa Sub-Zero furioso, pois era algo que ele jamais havia pensado que pudesse acontecer. Enquanto isso acontecia, o Espectro Scorpion fica sabendo que de certa forma o Sub-Zero está no novo torneio realizado na Exoterra. Ele também fica furioso ao pensar que o seu inimigo voltou à vida e resolve ir até o local para conferir com seus próprios olhos e executar novamente a sua vingança. Mais tarde, escondido, Scorpion presencia Kuai Liang vencer um oponente no torneio e poupar a vida do oponente, algo impensado e que Bi-Han jamais faria. Afinal, Bi-Han era um Sub-Zero letal. Quando ele lutava, ele matava. Já esse novo Sub-Zero é piedoso, honrado e justo. Scorpion então descobre que aquele não era o seu inimigo mortal, mas sim o irmão mais jovem dele. Scorpion então tem uma mudança em seu pensamento rancoroso e vingativo. Aquilo era algo que ele não esperava. Hanzo, afinal, era um espectro vingativo sim, porém, sempre foi um homem honrado e justo, e então decide proteger esse novo Sub-Zero. Sub-Zero e Smoke não conseguiram completar a sua missão de matar o feiticeiro Shang Tsung naquele torneio, mas acabaram se aliando aos guerreiros de Raiden na luta contra o Imperador Shao Kahn. O pensamento de Sub-Zero e Smoke, que já tinha um conflito ali de ideias em relação ao clã Lin Kuei, ficou ainda mais em xeque após eles conhecerem e conversarem com Raiden. Os dois então voltaram para o templo Lin Kuei, onde estavam decididos a deixar o clã de uma vez por todas. Porém, as coisas não são tão fáceis como aparentam. Após voltarem para o templo, eles descobriram que o clã Lin Kuei havia investido em tecnologia para aprimorar os seus guerreiros, iniciando um projeto conhecido como Iniciativa Cibernética, que transformaria os lutadores em ciborgues, metade homens e metade máquinas, com um aumento exponencial de suas habilidades e o controle mental de todos. O clã decidiu iniciar o projeto indicando os seus 4 melhores guerreiros, o Sub-Zero, o Smoke, Sector e Cyrax. Sector foi o primeiro voluntário, seguido aí por Cyrax. Ambos eram muito fiéis ao clã e à sua tradição. Esse projeto foi a gota d'água para Kuai Liang, que já estava cansado de seguir ordens de um clã assassino,
e ele decidiu fugir junto com o Smoke para não ser convertido em uma máquina também. Durante a fuga, porém, Kuai Liang acabou sofrendo um ferimento no rosto que causou a sua cicatriz vermelha, enquanto Smoke acabou sendo capturado e transformado em um ciborgue contra a sua vontade. Kuai Liang estava entristecido e furioso com isso, então abandonou os trajes do clã, não vestindo mais a roupa ninja Lin Kuei e aposentando sua máscara. Agora, ele estava com o rosto à vista para qualquer um e um traje diferente que levava o azul de sua família. Sozinho e em fuga, recebeu uma mensagem de Raiden que estava enfrentando uma terrível ameaça, a invasão de Shao Kahn com as suas tropas para o plano terreno. Sub-Zero aceitou a proposta e se uniu à rebelião, lutando ao lado de guerreiros como Liu Kang, Raiden, Nightwolf, Sonya, Striker e mais alguns. Foram tempos difíceis para Kuai Liang, pois além da guerra e de enfrentar as tropas do poderoso Shao Kahn, ele ainda tinha que lidar com Sector, Cyrax e Smoke, que haviam sido programados para capturá-lo vivo ou morto. Durante esses eventos, Sub-Zero foi encontrado por um dos ciborgues, o Smoke. Após uma batalha violenta, Kuai Liang consegue vencer o seu amigo e, dando uma mexida ali nos circuitos, ele consegue recuperar um fragmento da consciência de Smoke, fazendo com que o seu amigo consiga reassumir o controle do seu corpo robótico. Isso foi bem a tempo, pois Sector e Cyrax haviam chegado no local, e Kuai Liang pôde contar com a ajuda do seu amigo Smoke para lutar contra os outros dois ciborgues que estavam ali para capturá-lo. Sub-Zero consegue vencer os outros ciborgues. Ele ainda consegue mudar a programação de Cyrax também, alterando para que a nova missão dele seja matar Shao Kahn. Infelizmente para Kuai Liang, Sector conseguiu se reativar e fugiu dali. O Smoke foi capturado mais tarde por tropas de Shao Kahn e levado para a Exoterra. E Cyrax, por não ter conseguido executar sua nova função, ficou vagando pelo deserto. Anos após a derrota de Shao Kahn na invasão da Terra, o deus caído Shinnok havia se levantado do submundo e invadido Edenia no processo. Raiden foi novamente pedir a ajuda de Kuai Liang para evitar essa nova ameaça. Quando soube que Shinnok e Quan Chi estavam juntos nessa maquinação, Kuai Liang contou a Raiden que sabia de informações importantes sobre os dois, que foram passados a ele por seu finado irmão Bi-Han, porque a gente viu nos eventos lá de MK Mythology Sub-Zero que Bi-Han já enfrentou esses vilões. Aproveitando então a ocasião, Kuai Liang achou justo vestir novamente o traje do seu irmão mais velho, para honrá-lo no combate que viria. Ao saber que Kuai Liang, o irmão mais novo de Bi-Han, estaria no combate, Quan Chi entrou na mente perturbada do pobre Hanzo Hasashi, o convencendo de que Kuai Liang também era responsável pela morte de sua família, fazendo assim Scorpion esquecer a promessa que fez de proteger Kuai Liang. A guerra contra Shinnok acontecia, e Liu Kang lutava no fronte principal, e mais tarde o monge Shaolin venceria o confronto contra o deus caído. No entanto, nos bastidores, Kuai Liang lutava também contra as tropas de Quan Chi, até ser encontrado novamente pelo espectro Scorpion, que dessa vez partiu em fúria para cima dele. Scorpion pegou o Sub-Zero desprevenido e venceu a luta. Antes de matá-lo, ele escuta Sub-Zero dizer que não teve nada a ver com a morte de sua família, e que Bi-Han também não teve nada a ver com tal atrocidade. Scorpion claramente não acredita nas palavras de Kuai Liang, até que aparece Quan Chi. O necromante revela de uma vez por todas toda a verdade para Hanzo, que foi ele, disfarçado de Bi-Han, que fez parte do ataque que matou toda a sua família e seu clã Shirai Ryu. Além disso, Quan Chi conta também que foi ele quem entrou em sua mente para iludi-lo e pensar que Bi-Han e Kuai Liang estariam envolvidos no massacre. Quan Chi então prepara uma magia para enviar Hanzo de volta ao submundo, mas Hanzo parte furioso em direção ao feiticeiro, e os dois acabam parando lá no submundo, com Hanzo caçando Quan Chi pela Netherrealm inteira por anos a seguir. Kuai Liang então sai do local onde ele estava apenas para ver que mais uma vez Liu Kang venceu o deus caído Shinnok e as coisas voltaram ao normal. O clã Lin Kuei havia sido despedaçado após a iniciativa cibernética, e Kuai Liang achou que seria o momento certo para que ele pudesse reconstruir o clã, mas com novos ideais, fazendo algo de bom para o povo e protegendo as pessoas, ao invés de agirem como bandidos. Ele descobriu que nas ruínas do templo Lin Kuei, o antigo grão-mestre que havia sido morto por Sector escondia em um local secreto um medalhão conhecido como Medalhão do Dragão,
que expandia os poderes dos Cryomancers. Sub-Zero então conseguiu colocar suas mãos nesse medalhão e teve seus poderes aumentados absurdamente. Ele então decidiu lutar contra Sector, que atualmente era o grão-mestre do que havia restado ali dos clã Lin Kuei, e que agora era feito apenas de ciborgue sem alma, né? Com seus poderes em níveis insanos, ele consegue superar todos os seus adversários e vence Sector, assumindo assim o controle do clã Lin Kuei e assumindo pela primeira vez o posto de grão-mestre. Kuai Liang focou em transformar os Lin Kuei em um grupo honrado. Ele trocou o lugar da base do clã para o Ártico, onde poderia trabalhar melhor os seus novos poderes congelantes. Ele agora estava muito mais forte e finalmente havia superado Bi-Han em níveis de poderes. O medalhão agora fazia parte do seu traje, pois ele era forte e sábio o suficiente para poder controlar aquele artefato, algo que não era para qualquer um. O clã Lin Kuei agora era um grupo de defesa do plano terreno, com Sub-Zero como grão-mestre absoluto. Ele decide montar um torneio para reunir novos recrutas, e a vencedora com folga de tal competição é uma garota chamada Frost. Sub-Zero toma um susto ao ver que a garota também é uma Cryomancer, pois achava que ele e Bi-Han eram os últimos de sua raça. Ele decide treiná-la então pessoalmente, tornando-a sua aprendiz e ensinando a garota tudo o que ela sabia. Mesmo sendo habilidosa e uma lutadora competente e poderosa, Frost era muito arrogante, não concordando com muito das decisões de Sub-Zero e também com os ideais altruístas do clã. Sub-Zero sabia que ela era arrogante e ambiciosa, porém, achava que poderia mudar isso na garota. Kuai Liang sabia que Frost era muito parecida com seu irmão falecido Bi-Han, mas tentava enxergar o lado bom, tentando de alguma maneira mudar a menina. Então, Sub-Zero é abordado novamente por Raiden, que traz uma notícia terrível. O campeão do plano terreno, o melhor lutador e a esperança da Terra, havia sido assassinado. Sim, Liu Kang havia sido assassinado pela aliança de dois dos mais terríveis feiticeiros, Quan Chi e Shang Tsung. Além disso, eles também mataram o Imperador Shao Kahn e estavam tentando ressuscitar um antigo exército imortal descrito em lendas. Sub-Zero aceitou a missão dada por Raiden e levou junto a sua aprendiz Frost para que ela também participasse e ganhasse mais experiência. Após algumas missões, Sub-Zero e Frost se separam do grupo de Raiden, e a aprendiz aproveita uma distração do seu mestre para traí-lo. Frost ataca Sub-Zero e consegue roubar dele o seu medalhão, pois ela sabia que aquilo aumentaria significativamente os seus poderes. Porém, como ela era arrogante e orgulhosa, não se deu conta que, mesmo sendo habilidosa, não tinha a experiência e o foco necessário para controlar aquele artefato, que sim, aumentou seus poderes, mas que não lhe deu controle nenhum sobre eles. Frost, então, acaba ficando congelada, ficando numa espécie de coma dentro de um bloco de gelo. Aquilo foi demais para Kuai Liang, que assistiu a cena acreditando que sua aprendiz tinha morrido por sua causa. Em sua cabeça, a culpa de tudo isso era dele mesmo, e não conseguir controlar os impulsos de sua aprendiz. Sub-Zero decide então levar o corpo congelado de Frost para a Exoterra. Ele busca um templo em regiões frias para honrá-la e acaba descobrindo um templo de uma civilização perdida. Após pesquisar um pouco, ele descobre que aquele povo eram os Cryomancers, descobrindo mais a respeito de sua origem, de Bi-Han e de Frost também, né, que eram descendentes diretos desse povo. Ele deixa Frost em um sarcófago no local e descobre por ali um novo traje, um traje que esse povo usava para aumentar os seus poderes congelantes. E então ele o veste. Agora, além dos poderes aumentados pelo medalhão, ele tem ainda mais poderes devido ao traje sagrado que está usando. Durante os eventos de Mortal Kombat Deception, Sub-Zero salva a vida de Kenshi e fica amigo do espadachim, e através dele fica sabendo da falha de Raiden ao tentar impedir a Aliança Mortal. Ainda durante a guerra contra Onaga, no submundo, Sub-Zero acaba sendo emboscado por uma dupla de seres sombrios ao tentar ajudar uma antiga amiga de seu irmão, a Sareena. Essa dupla se revela como Noob Saibot e Smoke. Devido aos anos passados desde a morte de Bi-Han e sua mudança de visual por completo, Sub-Zero não reconhece quem é aquele ser todo preto, e nem mesmo Smoke, que havia evoluído sua tecnologia a ponto de mudar o visual gradativamente. É nesse momento que Sub-Zero descobre que aqueles dois seres são seu irmão, que havia renascido como um demônio das sombras,
e também o seu amigo de infância, Smoke. Ele é ajudado por Sareena e consegue escapar do submundo. Desolado, ele ainda descobre que o seu templo Lin Kuei está sendo atacado por uma Cryomancer furiosa. Sem entender, ele volta rapidamente, apenas para presenciar Frost matando dezenas de seus guerreiros sem dó nem piedade. Pois é, Frost havia retornado e buscava vingança contra o seu antigo mestre. Sub-Zero obrigou-se a lutar contra sua antiga aprendiz e usou seus poderes para congelar novamente a garota, mantendo ela presa e escondida em um esconderijo dentro do seu templo. Como um homem honrado, ele ainda via esperança na recuperação da jovem Frost. Muito bem, durante os eventos de MK Armageddon, Sub-Zero tem o seu templo invadido pelo semideus Taven, que sem saber do que se tratava, acabou quebrando o bloco de gelo e liberando Frost de sua prisão. Sub-Zero aparece e o enfrenta, mas dessa vez perde a batalha. O semideus e Kuai Liang conversam e se entendem após isso. Taven revela que quer uma armadura que sua mãe havia deixado escondida naquele templo há milhares de anos atrás. Durante essas conversas, eles são atacados por demônios das sombras comandados por Noob Saibot. Bi-Han, o Noob Saibot, vence seu irmão Kuai Liang, o Sub-Zero, e após isso acaba sendo derrotado por Taven. Kuai Liang agradece ao semideus e diz a ele que irá tentar limpar a alma corrompida do seu irmão, pois acredita que pode recuperar Bi-Han de alguma maneira. Sabemos que mais tarde Kuai Liang vai ajudar as forças do bem na grande batalha final na Pirâmide de Argos, e lá ele enfrenta Scorpion novamente, além de vários outros guerreiros. O final da história de Kuai Liang nessa primeira linha do tempo é a sua morte no campo de batalha durante a luta final na pirâmide, assim como uma grande maioria dos guerreiros. Vamos agora para a segunda linha temporal. Bom, o Shao Kahn, ele venceu a batalha final no Armageddon, tornando-se um deus supremo. Prestes a eliminar o último sobrevivente dos guerreiros, o Raiden, o Shao Kahn presencia o Deus do Trovão rezando para o seu amuleto sagrado. Sabemos que não era uma reza de fato, mas sim uma mensagem para o passado, enviada através de magia para a sua própria versão em Mortal Kombat lá de 1992, Ele meio que enviou a sua consciência para o seu eu do passado. Assim, temos o nascimento de uma linha temporal alternativa. E isso começa em MK9 de 2011. Com essa nova reformulação, a história de Kuai Liang é praticamente a mesma até a sua chegada na ilha de Shang quando buscava ir pelo assassino do seu irmão Bi-Han. Até então, tudo se repetia. Kuai Liang assumindo o manto de Sub-Zero e abandonando o codinome Tundra, sua ida para a ilha com seu amigo Smoke, enfrentando outros lutadores aí no torneio, além de vencer e poupar o espectro Scorpion, que havia assassinado Bi-Han. Bom, tudo exatamente igual até o momento da vitória sobre o Scorpion. Aí as coisas mudam drasticamente para Kuai Liang, quando as interferências de Raiden nessa linha temporal acabam causando a captura de Sub-Zero por Sector e Cyrax, no que seria aí os seus momentos finais de MK2. O Smoke havia sido poupado da iniciativa cibernética nessa nova linha do tempo. Porém, Kuai Liang acabou sendo levado em seu lugar. Então, por algum tempo a gente não tem mais notícias de Kuai Liang durante o jogo. Mas Kuai Liang é sim transformado em um ciborgue, sendo conhecido aí como Cyber Sub-Zero, tendo seu corpo dilacerado e obedecendo cegamente a sua programação. Eventualmente, após algumas batalhas, a consciência de Cyber Sub-Zero acaba se rebelando contra sua programação, e com a ajuda de Raiden e seus aliados, ele consegue assumir o controle novamente. Ele ajuda os guerreiros da Terra durante a invasão de Shao Kahn. As mudanças para Kuai Liang, porém, não param por aí, tá? Pois devido às alterações temporais, ele e mais um grupo de guerreiros de Raiden são atacados por Sindel, que havia sido ressuscitada e estava full power. Ele morre durante esse ataque e sua alma é enviada ao submundo. Uma vez no submundo, assim como seu irmão mais velho, ele é trazido de volta pelo necromante Quan Chi, que conseguiu reconstruir o seu corpo por completo através de magia negra. Agora, ele estava de volta como um demônio do submundo ao comando de Quan Chi em sua versão humana, já que não era mais um ciborgue. Durante a invasão de Shinnok nessa linha temporal, um grupo das forças especiais ataca o necromante Quan Chi, e durante essa batalha, o feiticeiro acaba soltando uma magia que libera e revive as almas de dois guerreiros que estavam sob seu comando, Kuai Liang e Hanzo Hasashi. Kuai Liang estava de volta à vida no plano terreno em seu corpo humano. Durante um tempo, Kuai Liang foi atacado por Kano e foi vítima de uma adaga que carregava a magia de sangue,
ficando sob o comando de Havik e utilizando seus poderes imensos para congelar uma cidade inteira no Japão. O mestre Hanzo vai até ele e após uma batalha violenta, Kuai Liang é libertado da maldição da adaga, retornando a si de uma vez por todas. Após um tempo, assim como fez na linha do tempo passada, Kuai Liang decide assumir o comando do clã Lin Kuei e libertá-los com honra, enfrentando assim um exército de ciborgues controlados por Sector. Sub-Zero consegue assumir o controle do clã, matando todos os ciborgues e arrancando a cabeça de Sector, finalizando o vilão de uma vez por todas. Kuai Liang começa a trabalhar no que sobrou do sistema de Sector e descobre através de uma lembrança que Quan Chi foi o responsável pela morte da família de Hanzo. Ele chama então Hanzo para uma conversa, onde revela essa informação, e descobrimos que nessa linha temporal, novamente ele treina uma aprendiz, a Frost. A aprendiz, assim como a outra, é habilidosa e tem poderes iguais ao do Kuai Liang, porém também é gananciosa, arrogante e impulsiva. Kuai Liang neutraliza a aprendiz e diz que está tentando ensinar a ela um bom caminho, e então revela a verdade sobre a morte da família de Hanzo para o seu amigo, que se enfurece e diz que irá caçar Quan Chi. Durante os eventos de MKX, Kuai Liang é o grão-mestre dos Lin Kuei, ajuda no combate às tropas de Kotal Kahn e também atende ao pedido do seu amigo Johnny Cage e treina rapidamente a equipe de Cass Cage. Em MK11, Crônica aparece e traz consigo uma mescla temporal causando uma bagunça, cara. Devido a isso, Sub-Zero descobre que Sector e Cyrax retornaram à vida e estavam criando mais ciborgues de uma antiga fábrica. Ele chama o seu amigo Hanzo e os dois enfrentam e derrotam os inimigos. Inclusive, Kuai Liang fica chocado ao ver que sua antiga aprendiz, a Frost, havia cedido à sua corrupção e se aliado à Crônica, participando da iniciativa cibernética e ganhando mais um up de poderes cedidos pela própria Titã. Kuai Liang e Hanzo trabalham juntos e ajudam Raiden durante os eventos, não tendo papéis de uma grande importância, tá? Kuai Liang então vai até a batalha final, onde fica ajudando no combate, enquanto Liu Kang, que agora é o deus do trovão e do fogo, parte para o Palácio da Titã. A gente não sabe muito além disso a respeito do destino do Kuai Liang daí pra frente. A gente sabe que em seu final, no modo torre, né, e que agora é um final canônico e paralelo, seguindo a ideia aí de MK1 de 2023, de que todos os finais aconteceram de alguma forma em linha do tempos paralelas, a gente vê o Kuai Liang usando a ampulheta para recuperar a alma do seu irmão Bi-Han. E os dois lutam juntos contra as forças do mal, liderando aí o clã Lin Kuei na defesa do plano terreno. Só que agora a gente vai pro jogo MK1 de 2023, a nova era de Liu Kang. Porque é assim, após vencer a Crônica e depois vencer o feiticeiro Shang Tsung munido aí com a coroa da Titã, Liu Kang resetou a história, começando tudo do zero e sem amarras com o passado. Kuai Liang teve sua história drasticamente alterada. Na nova era, Kuai Liang e Bi-Han novamente são irmãos. Porém, dessa vez, estão no clã Lin Kuei, porque o seu pai era o antigo grão-mestre. Eles foram criados no clã, que agora não é mais um grupo de assassinos, mas sim uma força tática que ajuda o deus do fogo Liu Kang, protetor do plano terreno, a defender o reino de ameaças externas. E o clã faz isso há gerações. Não existe mais a história dos Cryomancers, tá? Bi-Han tem os poderes congelantes e é novamente o Sub-Zero oficial. Já Kuai Liang agora tem poderes relacionados ao fogo e usa as armas e os golpes que uma vez pertenceram a Hanzo Hasashi em uma linha temporal esquecida. Pois é, Kuai Liang agora assume novos poderes e seu codinome é Scorpion. Sub-Zero e Scorpion são irmãos de sangue e aparentemente têm esses poderes pois foram dados a eles pelo deus do fogo Liu Kang, para auxiliar na defesa do plano terreno. Assim como a personalidade de Bi-Han se mantém muito parecida com a de suas versões anteriores, a de Kuai Liang também, ele é um homem honrado, compromissado e que segue a tradição do seu clã e do seu querido pai, ajudando a servir o deus do fogo. Após a morte do pai em um acidente, Kuai Liang apoiou quando seu irmão mais velho Bi-Han assumiu como grão-mestre do clã. No entanto, ele percebe que seu irmão coloca a glória acima do dever, afirmando que o clã deveria governar e não servir. Kuai Liang teme que um dia precise lutar contra ele. E nessa nova era, Kuai Liang e Bi-Han também tem um irmão adotivo, tá? O Thomas, que usa o codinome aqui de Smoke. Assim como nas linhas temporais passadas, Kuai Liang e Tomás Verbada também mantêm uma amizade pura e fiel, com os dois honrando os mesmos ideais, coisa que Bi-Han tem se afastado aos poucos. Durante os eventos de MK1, Kuai Liang serve ao deus do fogo e obedece cegamente aos comandos do seu irmão e grão-mestre Bi-Han. Entretanto, as coisas mudam quando ele, Sub-Zero e Smoke são enviados para investigar as maquinações do feiticeiro Shang Tsung. Uma vez dentro do templo,
eles enfrentam vários capangas e acabam sendo capturados pelo feiticeiro, que percebe que Bi-Han não está contente em apenas servir. Após uma conversa e uma proposta sedutora, Bi-Han cede às investidas do feiticeiro e se alia a ele, levando o clã junto. Kuai Liang não consegue acreditar que o seu irmão foi capaz de cometer tal traição, só que ele consegue escapar. Durante a fuga, ele enfrenta vários lutadores, inclusive acaba causando uma grande deformação no habitante de Seidou e capanga de Quan Chi, o Havoc. Kuai Liang encontra Smoke e conta sobre a traição do irmão, até que são confrontados por ele. Uma luta começa e finalmente o dia que Kuai Liang tanto temia chegou. Ele tem que enfrentar o seu irmão, que acabou cedendo à vaidade e ambição. Durante essa luta, Bi-Han acaba golpeando Kuai Liang no rosto com uma adaga de gelo, e assim causa sua famosa cicatriz. Scorpion e Sub-Zero lutam e Kuai Liang supera o irmão em batalha. Thomas e Kuai Liang vão embora dali, levando Bi-Han desacordado junto. Mais tarde, Kuai Liang ajuda o deus do fogo Liu Kang a enfrentar os feiticeiros Shang Tsung e Quan Chi. Então, eles descobrem que os feiticeiros também estavam sendo enganados por uma variante de Shang Tsung, a mesma variante que lutou contra o Liu Kang no Salão da Ampulheta, e que de alguma forma seguiu seu caminho em uma linha do tempo alternativa. Kuai Liang ajuda na luta final e não tem uma grande participação no final do jogo em si, tá? Após a ameaça do Titã Shang Tsung ter sido neutralizada, Kuai Liang e Thomas Barbada contam a Liu Kang que, devido à traição de Bi-Han e que boa parte do clã Lin Kuei seguirá com Sub-Zero liderando, eles decidiram montar um novo clã que ajudará o Deus do Fogo na proteção do plano terreno. O nome desse clã é Shirai Ryu. Eles mudam-se para o Japão, onde Kuai Liang junta forças com um antigo caso de adolescência, a Harumi Shirai. Eles montam então aos poucos esse novo clã de guerreiros que ajudará Liu Kang, inclusive treinando um jovem garoto que apareceu ali e que possui um grande potencial, chamado Hanzo Hasashi. Bom, sabe-se que Bi-Han e seu clã Lin Kuei estão trabalhando com tecnologia, com planos de uma tal iniciativa cibernética sugerida por um dos seus seguidores fiéis, o Sector. A gente vê isso no final do Sub-Zero, Kuai Liang sabe que Sub-Zero, o seu irmão, logo virá com força total para cima dele, e também do seu novo clã. E por isso, ele precisa ficar pronto e ajudar ao grupo a se preparar para uma guerra que não demorará para chegar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais.